agronegócio responde por cerca de 30% do PIB no país e por 40% das exportações brasileiras. Além da produção agrícola, a pecuária exerce um importante papel, que está diretamente ligado ao cuidado com a alimentação e saúde dos animais. A legislação brasileira dispõe sobre a fabricação e fiscalização, tanto dos alimentos quanto de produtos de uso veterinário. E este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Renata Espada, e os convidados do programa de hoje, Edival Casoni Júnior, advogado e mestre em Direito Público, e Lucas Ribeiro, advogado e integrante da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB-DF. Olá, vamos começar nosso programa Reflexões de hoje. O tema é um tema bastante específico, é a regulamentação do agronegócio. E mais especificamente ainda, vamos tratar hoje sobre o setor da alimentação e da saúde. Olá, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje, esse tema que parece até um pouco distante, não é, da maioria de nós, mas, na verdade, ele é um tema bastante próximo do nosso dia a dia e importantíssimo, não é mesmo? Perfeito. O agronegócio, além de ter uma grande importância econômica no Brasil, ele também tem um papel fundamental na segurança alimentar. O papel do produtor, desde o campo à mesa, influencia muito na qualidade e nós vamos tratar hoje principalmente da alimentação e saúde do animal. E para isso a gente conta com a presença dos nossos dois convidados especialistas, o Dr. Edival Casoni e o Dr. Lucas Ribeiro. Muito obrigado pela presença de ambos, né? Vamos começar falando um pouquinho então, acho que até para o nosso telespectador poder entender melhor. O agronegócio, na realidade, é uma junção entre a agricultura e a industrialização. Sim. E hoje nós temos uma série de regulamentações que tratam exatamente da segurança alimentar, que é um tema essencial, não é isso? Verdade, é bem essencial. Na verdade, o agronegócio ele é amplo e tem vários subsegmentos. Então, nós temos a medicação animal, que é bem importante, porque tudo que vem, que nós nos alimentamos, vai receber vitaminas, vai receber medicamentos, ora para tratar o animal, ora para melhorar a sua performance, e também a alimentação. Então, dentro do segmento do agronegócio, você tem esses dois subsegmentos. Por exemplo, o segmento de medicação animal é um segmento expressivo de mais ou menos no ano de 2018, de 6 bilhões de reais, e o de alimentação, 250 bilhões de reais. Então, é uma situação bem importante daquilo que vem para a nossa mesa e daquilo que a gente exporta. Não é? Porque, por exemplo, a medicação ela pode deixar algum resíduo, se não for bem feita, se não houver um cuidado, se não tiver todo um cuidado na legislação, na fiscalização, em todo o desenvolvimento desta alimentação. E o setor ele é importante, de fato, porque responde por uma grande parte da economia brasileira, Sim. não é? O Brasil alimenta o mundo. Então, é muito importante essa qualidade. E o Brasil tem essa preocupação, as empresas têm essa preocupação porque aumenta a arrecadação de tributos, melhora a riqueza, traz para o brasileiro a alimentação. Por exemplo, nós somos um grande exportador de carnes. Mas, na verdade, de tudo que nós produzimos, nós só exportamos 15%. 80% fica para o brasileiro se alimentar. Então, o brasileiro, olhando nos levantamentos mundiais, é um povo que tem a proteína na mesa e por um preço razoável. Diferente de outros países, Sim. É isso mesmo. E justamente usando essas tecnologias da alimentação e da medicação. Por isso que são importantes e relevantes para esse negócio. E a regulamentação está adequada? Como é que é a sua visão? A questão da regulamentação é uma questão bastante interessante, porque nós temos muitos diplomas normativos sobre o tema. Só que existe um problema maior que eu acredito que seja o conhecimento. Só para a gente ter uma ideia hoje, se nós formos falar, por exemplo, de alimentação animal, nós temos hoje uma lei, mas nós temos cerca de 34 instruções normativas, mais 6 que estão aí em objeto de consulta pública e mais decretos e tudo. Se a gente for para a saúde animal, o tema é ainda mais amplo, né? Porque aí nós vamos ter já cerca de 3 leis, 50 instruções normativas. Então, todo esse arcabouço jurídico, hoje em dia, aborda praticamente qualquer assunto que você pensar. Seja na agricultura de
seja na agricultura, seja na criação de bovinos, equinos, suínos. Existem regulamentações específicas, né, para cada uma dessas culturas, inclusive para a preservação de determinada saúde. Hoje em dia há programas específicos, controle da febre aftosa, da tuberculose, da brucelose, inclusive da raiva também. Então, existe uma gama de legislação muito ampla, mas nós temos que pensar que o Brasil ele é um país de proporções continentais. Há produtores com capacidade técnicas diferentes, há disponibilidade profissional diferente nessas áreas e há também dinâmicas aí como o transporte, que também são abarcados por legislação e que são singulares em cada um desses estados. Então, a legislação necessita, apesar de ter um arcabouço jurídico muito amplo, necessita primeiro, eu acho que, de um conhecimento maior, porque a estrutura física de fiscalização que nós temos hoje do Ministério da Agricultura tem suas limitações, a atuação das secretarias de meio ambiente também tem as suas limitações, porque a competência é muito maior no âmbito federal do que seria nos estados. Então, essa dinâmica toda precisa ser bem avaliada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí aparentemente, né, uma legislação, em parte, que ainda é antiga, não é isso? Uma parte dela da final da década de 69, né, na verdade. A gente percebe que é um setor juridicamente muito avançado, com muitas especificações, segmentado, né, já bem trabalhado, né, como você coloca, né? Mas fica também sempre aquela questão sobre a fiscalização, né? Se a fiscalização consegue acompanhar o nível da legislação. Agora, eu queria também colocar, antes de passar a palavra para os nossos convidados de volta, o agronegócio, ele teve esse desempenho econômico, né? Vamos colocar assim, graças ao uso intensivo de tecnologia também, né? Parece que, pelo menos do meu ponto de vista, né, é um dos setores no Brasil no qual há o emprego da tecnologia mais avançada disponível no mundo. É, né? verdade. Vamos dizer Sim. assim, né? Sim. Essa legislação acompanhou isso? Quer dizer, a tecnologia ela coloca muitas dificuldades, né? Essas novas tecnologias, muitas delas, inclusive, sem muitos testes ainda, sem a gente saber das consequências exatamente. Vocês acham que a regulamentação também consegue dar conta disso no nível que ela está hoje? Como é que é a visão que vocês têm disso? A legislação corre atrás da realidade. A verdade é essa. Então, realmente, vem o desenvolvimento tecnológico e a legislação muitas vezes tem que se adequar. É lógico que a iniciativa privada ela é muito mais rápida do que o governo, porque tem mais investimento, tem mais dinheiro, né? Então, realmente, a legislação ela sempre vai correndo atrás, aprendendo com a prática, vendo onde ela precisa se acomodar, onde ela precisa regulamentar, onde ela precisa impor limites, porque, obviamente, estamos num setor regulado pela importância desse setor, então a gente tem alguns limites e em alguns momentos a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu sou diretor jurídico do Sindan, que é o Sindicato da Medicação Animal, e a gente discute, e também sou do Sindicações, da alimentação, a gente vive no Ministério da Agricultura discutindo normas, para atualizar essas normas, para fazer com que essas normas cheguem na realidade dessa tecnologia, desse desenvolvimento. E às vezes a gente tem alguns gargalos. Por exemplo, hoje nenhum produto que se coloca, seja de alimentação ou de medicação, ele pode ser vendido se não tem um registro no Ministério. E hoje esse registro ele demora 4 anos. Então, muitas vezes eu já tenho uma tecnologia nova e eu tenho essa dificuldade porque demora. Então, a gente o setor vive discutindo com o Ministério a legislação para que haja uma melhora para que isso possa ocorrer, uma velocidade maior. Respondendo objetivamente, a legislação nossa ela é boa, mas ela sempre tem que estar sendo renovada. Como você bem lembrou, o decreto-lei, por exemplo, de medicação é de 67, mas há 2 anos atrás tiveram vários artigos que foram atualizados pelo MAPA, né? Veio a consulta pública, nós pudemos do setor discutir isso e ainda tem muita coisa ainda a melhorar, André. Tem muita coisa que precisa ir atrás para que essa tecnologia cada vez seja melhor, para que o nosso produto seja melhor,
para que, quando a gente exporte um produto seguro, para quando aqui dentro do Brasil a gente, como eu disse, 80%, né, fica aqui, e quando eu falo 80%, estou falando, por exemplo, de carne bovina, né, fica aqui, ela tem segurança, né, você está comendo um alimento seguro. Então, vou dizer, a legislação é boa, mas ela pode se adequar melhor para atender essa tecnologia que o setor tem. Realmente, em termos de legislação, como a gente tem muitos assuntos aí abordados, eu acho que o Brasil ele está em vanguarda em termos de, se nós pegarmos os instrumentos normativos como um todo, dificilmente você terá um país com uma gama normativa tão ampla em espectro, em possibilidade de atingir determinadas culturas, cultivares e criações como existe o Brasil. Mas realmente, até essa amplitude normativa, que decorre principalmente porque as principais legislações sobre o assunto são muito simples até. Assim, quando você pega as leis que embasam o restante do regramento jurídico, elas são muito objetivas, com poucos artigos e antigas até. A gente tem, por exemplo, aí leis de 49, por exemplo, que tratam de sanidade animal e abate de animais, por exemplo, com febre aftosa ou com doenças desse tipo. Acontece que quando nós passamos a analisar esse arcabouço jurídico, a gente não pode esquecer que existe um ponto de toda essa legislação que é muito importante, que é o do produtor. O produtor, ele no final das contas, aquele que produz a riqueza, aquele que leva o nome do Brasil lá fora e aqui dentro também. Então, ele precisa também ter acesso, ter instrumentos de ter acesso a essa legislação. Hoje nós temos uma certa flexibilidade do ponto de vista normativo, porque as principais normas do sistema são introduzidas por meio de instruções normativas, por alguns decretos, até por portarias, o que flexibiliza a discussão e permite, inclusive, a adoção de medidas mais rápidas do ponto de vista da necessidade. Quando você traz isso, a possibilidade de trazer isso para instrumentos normativos, com uma discussão mais do setor e menos legislativa em si, você tem a possibilidade de levar questões muito relevantes e de atender às necessidades de forma mais rápida e incisiva. Mas, sem dúvida, se nós trabalhássemos em instrumentos, eu acredito, para normatizar isso do ponto de vista de facilidade de acesso, de facilidade de alocação de temas específicos e colocá-las em conjunto. Isso, sem dúvida, ajudaria também o produtor rural, que é aquele que precisa, aquele que está necessitando a todo momento ali conhecer melhor como são esses instrumentos normativos, o que ele precisa fazer, e mais, é que sofre a fiscalização do Estado. Hoje em dia a gente sabe que ninguém pode se opor e dizer que não desconhece a lei, né? Mas uma legislação muito ampla acaba por gerar, como via reflexa, aquela questão de que, efetivamente, quem produz não conhece a legislação. Por mais que haja um trabalho muito forte aí dos sindicatos, de produtores, dos órgãos públicos de conhecimento, essa legislação precisa ser melhor adotada. Não é um tema simples, até mesmo para especialistas na área. Quanto mais você pega aí para o produtor rural, que muitas vezes não tem o acesso sequer de um profissional técnico sobre o assunto. Então, existe sim essas demandas que precisam ser melhor avaliadas em termos legislativos, né? Em termos normativos, como de um sentido mais amplo. Perfeito. Bom, eu vou pedir licença aos nossos convidados, a Renata. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo a seguir com o programa Reflexões, hoje sobre o agronegócio. Até mais. O programa Reflexões está de volta, hoje falando sobre o agronegócio, com os nossos convidados, o Edival Cassone e o Lucas Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez. Renata, o tema é pouco conhecido, é um tema mais desconhecido, Perfeito. Mas parece que a gente tem já levantado questões bastante importantes aqui hoje, não é? Perfeito, doutor André. Apesar do desconhecimento da sociedade sobre esse tema, ele influencia diariamente, principalmente na mesa do consumidor. Exato. E a qualidade dos medicamentos veterinários, rações, né, do tratamento do animal no campo, influencia diretamente, né, o produto e a legislação. Mesmo ela sendo ampla, é efetiva no que diz respeito à garantia que o consumidor ele tem que ter com o produto de origem animal. Eu tenho uma efetividade. Ela é boa e ela vem sendo alterada à medida que aparecem os problemas. Para ela ser totalmente eficaz,
obviamente, está ligado à fiscalização, ao controle, né, ao acompanhamento de tudo que acontece. Então, assim, você pode dar efetividade, primeiro, como ele bem colocou, o Dr. Lucas, primeiro tem que esclarecer para o produtor como ele deve agir. Porque um país de dimensão continental, às vezes nós pensamos nos grandes produtores, nos grandes players do negócio, Claro. Mas tem a pequena propriedade, o pequeno rural produtor. que tem dificuldades do dia a dia que são grandes, né? Exatamente. Ainda mais com Então, a legislação. complicada, porque como bem colocou também o doutor, é uma legislação bem específica. Então, assim, precisa de mais presença de fiscalização. Mas aí, obviamente, nós passamos pela limitação que nós temos, orçamentária, contratação de novos fiscais. Então, o mapa, dentro das suas possibilidades, faz um bom trabalho. O problema é que, às vezes, o mapa se vê, né, de mãos amarradas, porque não tem a quantidade de fiscais necessários. E aí a gente tem procurado fazer várias parcerias. Os sindicatos têm feito parcerias com o mapa, indo ao produtor, ensinando como é a legislação, divulgando a legislação, não só vendendo o produto. Uma parte pedagógica para esclarecer, né? Isso é importante, é mais importante às vezes do que simplesmente a punição, né? Essa vontade punitivista de simplesmente levar um... Fica mais... Aí você passa pela eficácia, onde você ensina. Então, assim, nessa parceria, a iniciativa privada coloca veterinários que vão visitar as propriedades e ensinar como se usa o produto. Porque, obviamente, como eu disse, o mapa tem, em alguns estados, mais funcionários, outros menos. Em alguns eles podem dar essas orientações, mas muito parte da iniciativa privada fazer isso. E só dessa forma é que nós podemos dar eficácia nessas normas. Mas, assim, o retorno, quando você tem essa de ensinar o produtor, ele é muito bom. Ele realmente é bom, por isso que nós temos uma grande produtividade. Ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa a fazer, muita adequação a fazer. Em alguns momentos, como você bem colocou, a norma é antiga, ainda ela está sendo aplicada. Em alguns momentos nós temos problema de divergências de interpretação. Então, assim, passa mais por essa questão da educação. Acho que com a educação do produtor, com a educação de quem vai usar essas ferramentas, isso resolve bem e nos ajuda bem para ter um melhor produto que vai chegar na mesa, um produto com segurança, um produto que vai ser exportado com segurança. Porque uma coisa eu garanto a vocês, a qualidade do nosso produto e desses insumos, porque a ração, que é alimento, sal mineral, o medicamento, são insumos para a ferramenta final, que é o animal de produção que vai ser abatido, que vai virar alimento, que vai virar a proteína que nós tanto precisamos. Então, todas essas ferramentas tecnológicas, cada vez mais os laboratórios, as empresas, os fabricantes de vitaminas, os fabricantes da ração, vão tentando melhorar esses insumos para que aí o animal que vai receber isso possa ter um maior desenvolvimento. E aqui a gente está falando muito de alimentação, mas também passa pelos animais de companhia, que cada vez mais tem crescido no Brasil. Então você tem ferramentas tecnológicas para aquele animal que está dentro de casa também, que faz parte da família hoje, também ter uma boa medicação, uma boa alimentação, que passa tudo pela saúde, porque no final o alimento é a nossa saúde, porque o homem é o que ele come. E Lucas, existe alguma ideia sobre como é que na prática se acontecem muitos problemas, se a gente consegue ter alguma visão sobre isso em termos alimentares ou de medicamentos, assim, por exemplo, se existe algum tipo de prática mais rotineira, equivocada, que costume ser combatida, tem algum dado a esse respeito? É interessante o seguinte, né? A questão da fiscalização, ela é sempre um problema em qualquer país. E esse tema voltou à voga, né? Por uma questão muito forte, principalmente porque os produtos brasileiros são consumidos em boa parte no Brasil, mas também são consumidos no mundo como um todo, né? O Brasil hoje é o maior produtor em termos de proteína animal
Isso nós passarmos para o animal, mas se nós passarmos também para grãos, nós temos aí a segunda maior produção de grãos do mundo, por exemplo, em soja, chegando no primeiro lugar, né? Então, a questão da fiscalização, ela precisa realmente de uma iniciativa muito forte do Estado no sentido da educação e no sentido de cumprimento de todo aquele dispositivo normativo que a gente já tem, inclusive aí em diversas áreas, né? Agora, existe um problema bastante interessante, que existe uma limitação técnica mesmo dos órgãos de fiscalização, no sentido de orçamentário, no sentido de profissional técnico habilitado para isso e no sentido da especificidade da legislação que determina até para a produção de profissionais qualificados e habilitados na fiscalização, demanda um tempo e demanda também um tempo para o produtor rural, né? Para poder se aperfeiçoar nas normativas que hoje em dia você vê. Só sobre alimentação animal existem 6 instruções normativas aí objeto de consulta pública no âmbito do Ministério da Agricultura, né? Sem contar as inúmeras outras que hoje tem mais de 30 que são de aplicação imediata. Isso nós passarmos para alimentação, sem contar saúde animal, né? Que são muitas outras e ainda maiores. Diante de todo esse cenário, nós temos que realmente tem que haver um investimento maior do Estado no sentido de conscientização, no sentido de fiscalização. E, por outro lado, nós também vivemos num momento político muito interessante, porque há também uma demanda social por um liberalismo no sentido do Estado, no sentido de que a intervenção do Estado tem que ser adequada, necessária e na medida certa em que a sociedade precisa. O Estado deve intervir, sim, mas naquilo que é necessário. Então, hoje, eu acho que nós tivemos durante muito tempo aí uma iniciativa e uma tentativa de um enfoque, principalmente na legislação, em termos de legislação adequada, em termos de instrumentos normativos adequados para toda essa demanda que a gente teve, que a gente precisa no campo. Mas hoje nós precisamos ter um enfoque ainda maior no sentido de permitir, dar condições àquele que produz, ao produtor rural, primeiro conhecer essa legislação que a gente já tem e ao Estado, por outro lado, ter condições de fiscalizar todas essas normas que já estão aí presentes, né? De fiscalizar de forma adequada, para que a gente não tenha uma legislação tão boa do ponto de vista até de referência mundial, como a gente tem hoje, instrumentos normativos, e eventualmente acontecer situações em que a fiscalização não foi eficiente ou não foi operante por falta de pessoal, por falta de possibilidade de acesso à informação em toda a cadeia, né? Quando se fala de produtos do agronegócio, nós temos que entender que é uma cadeia, principalmente é um sistema que move o Brasil, é um dos que mais produz hoje riquezas no Brasil como um todo, que garante o poder ainda que o Brasil tem no cenário mundial e nacional, ainda é o agronegócio. O agronegócio já há muito tempo que ele é a mola, o coração vibrante do Brasil, né? E nós estamos diante disso de necessidades muito latentes do setor, de informação, de fiscalização, sim, que tem que ocorrer, mas de fiscalização que tem o objetivo principal, que é o quê? Garantir que a nossa produção seja feita de forma adequada, garantir que os insumos sejam certificados, garantir que o Brasil tenha esse papel de relevância que ele conquistou com muito esforço no mundo, né? Hoje em dia, para você ter ideia, por exemplo, para que se possa importar um determinado insumo animal, você tem que ter uma fiscalização prévia do organismo fiscalizador do Brasil, por exemplo, se ele quiser importar. Da mesma forma, se o Brasil quiser exportar, normalmente os órgãos de vigilância sanitária do outro país tem que fiscalizar as indústrias onde está sendo produzido. Então, nós temos aí uma série de questões muito relevantes. Se a normativa fosse aplicada de forma correta, se nós tivermos de tal forma que todos os atores do mercado, né? Porque nós temos aí, que nem o nosso colega Dr. Marçal já falou, nós temos aí atores muito grandes, muito expressivos no agronegócio e temos o ator familiar, nós temos um país que a agricultura familiar é muito forte, nós temos um país em que a produção de bovinos no âmbito de pequenas fazendas ainda é muito forte e isso é expressivo para o Brasil porque nós temos produção em todos os estados, o produtor rural, se você pegar num estado menor, num estado maior, ele tem a relevância no cenário nacional muito importante, tanto quanto os grandes atores desse mercado, né? E os grandes atores têm como ter uma estrutura jurídica, têm como ter uma estrutura de profissionais adequados na área, e os pequenos atores, por outro lado, ainda precisam de maiores informações. Então, esse cenário tem que ser visto como um todo. Eu acredito que essa é a questão. Não, e é um setor altamente regulado, né?
Renato, é altamente regulado. Também ressaltar a questão dos custos. Nós sabemos que o pequeno produtor ele não tem acesso à tecnologia. Você contratar um veterinário e comprar um medicamento de qualidade, ele gera altos custos e, por falar em crise, nós vivemos um momento de redução. Como que o MAPA ele se posiciona? Bom, na verdade, a gente tem tentado, o MAPA e o setor, primeiro, com educação, como explicar isso? O MAPA tem procurado trazer linhas de crédito, não é, para esses pequenos produtores. Eles, dentro dos seus programas, você financiar o pequeno produtor para que ele tenha acesso à tecnologia e aí ele possa trazer essa qualidade. Acho que ficou bastante claro que é um setor altamente regulado, né, em benefício de todos, em benefício da sociedade, em benefício da segurança do nosso dia a dia, não é, Renata? Queria agradecer a presença dos nossos dois especialistas no assunto, Edival Cassone, o Lucas Ribeiro. Muito obrigado pela participação e pela presença de vocês hoje aqui no nosso Reflexões. Quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa até agora. Se quiser rever esse programa e outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.